Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto módulo desse curso de Orçamento Público. Até aqui já tratamos no primeiro módulo de conceitos iniciais como princípios, ciclo orçamentário, funções do orçamento público. No segundo módulo, vimos alguns limites a que os municípios e principalmente os estados estão sujeitos, como limite no que diz respeito à despesa de pessoal, manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de serviços públicos de saúde. Tratamos também, obviamente, da rotina do processo orçamentário municipal com os estágios da receita e da despesa. No nosso terceiro módulo, iniciamos falando dos instrumentos de planejamento. Falamos brevemente do plano plurianual e dissecamos a lei de diretrizes orçamentárias. Analisamos suas atribuições, suas competências e também vimos os seus anexos, como o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Está faltando, então, apenas a análise do nosso último instrumento de planejamento. E nós faremos isso no presente bloco. Trataremos, portanto, da Lei Orçamentária Anual, que nós chamaremos carinhosamente de LOA. Pessoal, o objetivo desse bloco é que vocês entendam não apenas os quadros que constam na LOA, mas também a forma de elaboração desse importante instrumento de planejamento. Ou seja, que vocês entendam como se classifica determinada despesa e como se classifica determinada receita. Aí eu tenho certeza que você ficará mestre em realizar um efetivo controle social e compreender como se dá o gasto público. Vamos começar então com a nossa referência constitucional. De acordo com a Constituição Federal de 88, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento fiscal, meus amigos, nada mais é do que aquela peça global, aquela peça geral em que todas as despesas e todas as receitas constarão. Excepcionalmente, algumas receitas e algumas despesas estarão nos outros dois orçamentos que compõem a Lei Orçamentária Anual. O orçamento de investimento das empresas em que a União detenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito de voto, e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Embora nós iremos analisar todos esses instrumentos de forma detalhada, todos esses orçamentos bem separadamente, vale apenas uma ressalva inicial, ou melhor, duas ressalvas. A primeira é que o orçamento da Seguridade Social, diferente do que muitas pessoas pensam, não contempla apenas despesas e receitas relacionadas à previdência privada, previdência pública, tanto regime geral como regime próprio, mas também despesas de assistência social, como Bolsa Família, e despesas voltadas para o atendimento universal da saúde prestado pelo Estado. A segunda ressalva que eu faço é que, embora a Constituição tenha dito que a Lei Orçamentária Anual é dividida em orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social, essa divisão não viola o chamado princípio da unidade ou princípio da totalidade. Temos aqui uma mera divisão instrumental do meu orçamento, mas ele permanece sendo uno. O seu envio para o Poder Legislativo, para a discussão, se dá em uma única peça que conterá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das estatais e o orçamento da Seguridade Social. O que não pode haver de forma alguma é o encaminhamento de uma lei contendo o orçamento fiscal e de uma outra lei
ou de um outro projeto de lei contendo o orçamento da Seguridade Social. Nesse caso, estaríamos violando o princípio da unidade. Esse princípio se materializa em um instrumento, denominado Lei Orçamentária Anual. Vamos seguir, vamos lá. Pessoal, não custa lembrar que a Lei Orçamentária Anual é uma lei de caráter ordinário. Como já dito inúmeras vezes, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320 são leis materialmente complementares. Elas estabelecerão as regras do jogo, mas os instrumentos de planejamento que regularão a vida prática de estados, municípios e União, como por exemplo PPA, LDO e LOA, são considerados leis ordinárias. E sempre serão de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, muita atenção quanto a isso. Imaginem, por exemplo, que o chefe do Poder Legislativo, o presidente da Câmara Municipal, deseja alterar um crédito orçamentário que consta na LOA para a própria Câmara Municipal. Por exemplo, construção da nova sede da Câmara Municipal. Nesse caso, não será o chefe do Poder Legislativo que terá a iniciativa de encaminhar o projeto de lei para alterar a LOA, mas sim ele deverá solicitar ao chefe do Poder Executivo que encaminhe esse projeto alterando a LOA. A LOA e quaisquer leis que alterem o seu conteúdo, como por exemplo leis que visam autorizar crédito adicional ou que visem a realizar uma realocação de despesas, independentemente de qual poder será afetado por isso, essas leis serão de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Que fique claro, então, LOA é uma lei ordinária e ela é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Mas vamos compreender o calendário de elaboração da LOA e a sua compatibilidade com o plano plurianual. Vem comigo. Pessoal, vocês devem lembrar desse exemplo que nós demos quando estudamos o plano plurianual. Temos aqui os exercícios de 2011 até 2020, com mandato de 3 prefeitos, o Zé, a Maria e o João. Quando tratamos do plano plurianual, vimos que ele não coincide exatamente com o mandato de cada um dos chefes do Poder Executivo. Em seu primeiro ano de mandato, por exemplo, o prefeito Zé governará levando em consideração o plano plurianual elaborado na gestão passada. A partir do seu segundo ano é que o Zé poderá governar com um projeto encaminhado ainda em 2011, mas que valerá para 2012, 13, 14 e 2015. Lembrando que em 2015 já haverá uma outra prefeita. Maria, nesse caso, governará no seu primeiro ano de mandato com o PPA elaborado pelo antigo prefeito, no nosso caso aqui, o Zé. Apenas a partir do seu segundo ano de mandato é que Maria terá um PPA elaborado pela sua equipe de governo e apreciado pela legislatura então vigente. Esse PPA vigorará por 4 anos, que não coincidirão com os anos de mandato de Maria. Agora, no que diz respeito à lei orçamentária anual, a questão é distinta. No primeiro ano de mandato de Zé, teremos uma LOA e no segundo ano teremos outras leis orçamentárias. E por aí vai. A lei orçamentária anual possui vigência de 1 ano. Agora, um ponto para nós chamarmos a atenção. A LOA que vigorará no primeiro ano de mandato de Zé terá sido elaborada no último ano de mandato do outro prefeito. Obviamente que o Zé poderá fazer alterações nesse meio do caminho, mas essa lei não terá sido elaborada por ele. Isso porque o envio do projeto de lei orçamentária anual se dá até 31 de agosto
ou melhor dizendo, nos termos da Constituição, até 4 meses antes do fim do segundo período da sessão legislativa. Isso quer dizer que o prefeito antecessor, até o dia 31 de agosto, encaminhou um projeto de lei orçamentária anual que foi analisado pelo Poder Legislativo e devolvido a ele para sanção até o dia 22 de dezembro, ou seja, o término da sessão legislativa. Claro que por meio de leis que visem autorizar créditos adicionais ou realocação de despesas, o Zé pode alterar essa LOA que foi elaborada ainda na gestão anterior. Pessoal, vimos aqui então 2 datas. Uma data para envio do projeto de lei orçamentária anual, 31/8, e vimos ainda uma data para devolução do projeto de lei orçamentária anual, que seria 22 de dezembro. Acontece que, utilizando a autonomia dos entes federados, é possível, tal como nas datas de PPA e LDO, que o município ou que o Estado estabeleça datas diferentes daquelas que constam na Constituição Federal. Não há qualquer problema em relação a isso. Na realidade, alguns municípios e alguns estados-membros já assim o fazem. É o caso de Minas Gerais, que prevê datas distintas em relação à União Federal. É óbvio que devemos respeitar alguns princípios básicos, como, por exemplo, o de que a LDO orienta a elaboração da LOA, de modo que ela não pode, a LOA não pode ser enviada antes da conclusão do processo legislativo da LDO. Muito cuidado com isso, muito embora na prática vejamos casos em que o Poder Legislativo não devolve a LDO a tempo e modo e o Poder Executivo se vê no dever de encaminhar o projeto de lei orçamentária anual antes da sanção da LDO. Essa é uma situação que não deveria acontecer, mas ocorre no cotidiano do orçamento público, das finanças públicas. Vejamos então mais competências da lei orçamentária anual. Vem comigo. Como não deveria deixar de ser, e até seguindo o chamado princípio da universalidade, a LOA deve prever a arrecadação de receitas e fixar as despesas para o exercício subsequente. Isso se dá em razão de 2 princípios que já estudamos. O primeiro, o princípio da exclusividade, e o segundo, o princípio da universalidade. A LOA só pode prever arrecadação de receitas e fixar despesas. E essa previsão e essa fixação deverão ser de forma universal. Todas as receitas e todas as despesas, respeitando-se ainda o princípio do orçamento bruto. É claro que existem algumas exceções no que diz respeito às receitas que não constarão no texto da LOA. São aquelas receitas chamadas de compensatórias, como, por exemplo, as decorrentes de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Ou a emissão de papel moeda, no caso da União, também não entrará na lei orçamentária anual. Receitas de natureza extra-orçamentária, como, por exemplo, os depósitos, as consignações, as garantias concedidas por eventuais interessados em participar em licitação, também não integram a lei orçamentária anual. Vale a pena frisar que as receitas devem ser previstas e as despesas fixadas. Pode ser que as receitas não sejam arrecadadas ou que sejam arrecadadas além do que foi previsto. Já as despesas, elas somente poderão ser realizadas se elas estiverem expressamente fixadas na lei orçamentária anual. Nada impede que uma receita seja arrecadada sem previsão na LOA. Mas em relação à despesa, ela só poderá ser realizada caso ela esteja de forma expressa fixada na lei orçamentária anual. Aqui eu trouxe para vocês
um excerto retirado da Lei Orçamentária Anual de Minas Gerais para 2020. Em seu artigo 2º, consta a seguinte informação na LOA de Minas Gerais. O orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro de 2020 estima a receita em 97 bilhões 181 milhões 597 mil 237 reais e fixa a despesa em 110 bilhões 473 milhões 788 mil 611 reais. Eu faço 2 destaques em relação a esse dispositivo legal. O primeiro é que ele utilizou de forma técnica os termos de previsão de receita e fixação de despesa. Dispositivo, então, irrepreensível quanto à técnica orçamentária. O segundo é que a gente já nota que a Lei Orçamentária Anual do Estado de Minas Gerais para 2020 foi aprovada sem respeito ao equilíbrio orçamentário. Sequer há, então, equilíbrio fiscal. Mas não há também equilíbrio orçamentário. Isso quer dizer que as minhas despesas serão maiores do que as minhas receitas. Bom, o que acontece, então? Nesse caso, caso todas as despesas sejam realizadas, o Poder Executivo deverá inscrever em restos a pagar. Dívida flutuante, portanto, aumentando, assim, o montante das obrigações do Estado. Mas vamos continuar, então, porque existem outros pontos tratando na LOA. Antes de nós vermos o próximo ponto, vamos verificar apenas de que forma é disposta essa estimativa de receita e essa fixação de despesa. Vem comigo aqui para analisarmos. Eu sei que o quadro está extremamente pequeno, mas o que quero que você verifique é que no nosso lado esquerdo temos as receitas classificadas segundo a categoria corrente e de capital, bem como as deduções da receita corrente. Já do lado direito, temos as despesas orçamentárias também classificadas segundo as categorias econômicas. Analisando, então, esse quadro, verificaremos qual é a previsão de receitas e qual é a fixação de despesas de Minas Gerais para o próximo exercício financeiro. Um outro ponto a ser analisado no que diz respeito à Lei Orçamentária Anual diz respeito ao fato de que ela deve ser elaborada em conformidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pessoal, nós estamos diante de um sistema de finanças públicas composto por, no mínimo, 3 instrumentos de planejamento: o PPA, a LDO e a LOA. É fundamental, portanto, que esses instrumentos de planejamento estejam concatenados entre si. Ou seja, a LOA deve seguir as regras constantes na LDO, já que uma das atribuições da LDO é justamente orientar a elaboração da LOA, e a LOA deve seguir também as diretrizes, objetivos e metas constantes no plano plurianual. Esses 3 instrumentos de planejamento não são como ilhas isoladas uma da outra, mas sim correspondem a um conjunto integrado de instrumentos de planejamento. LOA deve obedecer à LDO, que também deve obedecer ao plano plurianual. Ou seja, elas devem ser compatíveis e adequadas uma em relação à outra. Mas vamos ver isso na prática. Vem comigo para o slide. Essa elaboração, conforme o plano plurianual e a LDO, deve levar em consideração o chamado orçamento-programa, que consiste em uma nova técnica de elaboração de orçamento no âmbito de estados, municípios e da União, por meio do qual se preocupa não apenas com um item de despesa, com o objeto da despesa, mas sim com a realização das metas previstas para os programas constantes no PPA. Aqui eu trago um dispositivo da Lei Orçamentária Anual de Minas Gerais para 2020. Mas eu quero que leiamos esse artigo com extremo cuidado.
ele evidencia, sim, uma compatibilidade com o PPA, mas consta nele um erro de ordem técnica. Vamos ver por quê? O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas nesta lei e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos ou entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática conforme definida no artigo 14 da Lei 23.364 de 2019, assim como as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no PPA. Pessoal, primeiro ponto positivo desse artigo. Ele está compatível com o PPA. Ele prevê que essas ações a serem realizadas pelo Poder Executivo devem estar de acordo com o plano plurianual. Mas temos duas ressalvas a ser feitas. A primeira delas, as realocações orçamentárias, elas também estarão sujeitas à necessária limitação dos créditos orçamentários. Eu não posso simplesmente utilizar ou remanejar, transpor ou transferir quaisquer créditos de forma ilimitada, pois isso representaria violação ao artigo 167 da Constituição Federal, que nós veremos já já, que prevê que não podem ser concedidos ou utilizados créditos ilimitados. Mais do que isso, pelo princípio da exclusividade, não pode haver na lei orçamentária anual autorização para realocações orçamentárias. A autorização que pode constar na LOA é apenas para créditos suplementares. Sequer créditos especiais, sequer autorização para créditos especiais pode haver na lei orçamentária anual. Ou seja, esse dispositivo contraria a Constituição Federal, uma vez que nele consta uma autorização para remanejamento, espécie de realocação orçamentária, sem que a Constituição Federal assim autorize. Deve-se, portanto, respeitar o princípio da exclusividade. Mas, enfim, vamos deixar isso de lado e continuar o nosso estudo da Lei Orçamentária Anual. Vem comigo para mais uma atribuição desse importante instrumento de planejamento. Como já dito, o princípio da exclusividade dispõe que as únicas matérias passíveis de serem tratadas na LOA dizem respeito à previsão de receitas e à fixação de despesas. Temos duas, talvez três exceções. A primeira delas é a autorização para crédito suplementar. Vale lembrar que alterações orçamentárias se dão por créditos adicionais, por realocações orçamentárias. Os créditos adicionais, por sua vez, podem ser suplementares, especiais ou extraordinários. Os créditos suplementares buscam ampliar alguma dotação no meu orçamento. Mas essa dotação que será ampliada já existe no orçamento. Já o crédito especial busca criar uma nova dotação. A autorização, ou melhor, a exceção ao princípio da exclusividade, incide apenas na autorização para crédito suplementar. Além disso, é possível que haja na Lei Orçamentária Anual uma autorização para contratação de operação de crédito, mesmo que seja por antecipação de receita orçamentária. Ou seja, eu posso prever na LOA as receitas de operação de crédito e autorizar automaticamente o Poder Executivo a contratar esse empréstimo perante uma instituição financeira. E, finalmente, um último ponto no que diz respeito à exceção ao princípio da exclusividade, diz respeito à reserva de contingência. Nós vimos, quando tratamos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que toda forma de utilização e a forma de previsão da reserva de contingência deve estar na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas a reserva de contingência em si, enquanto uma dotação global
para fazer face a passivos contingentes e a riscos imprevistos, essa deve constar na Lei Orçamentária Anual. E para ilustrar, eu trago 2 exemplos. Um decorrente da Lei Orçamentária Anual de Minas Gerais para 2020 e outro da Lei Orçamentária Anual da União para 2020. Vejam que no artigo 9º, a LOA de Minas Gerais previu: fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, apenas eles, ao seu orçamento fiscal, até o limite de 40% da despesa fixada no artigo 2º. Note, portanto, que nós estamos diante de um crédito, ou de uma autorização de um crédito, com um limite definido na LOA. Você pode, obviamente, argumentar que esse limite é muito alto ou muito baixo, enfim. Esses são questionamentos que, porventura, podem acontecer. Mas o fato é que consta no artigo 9º da LOA de Minas Gerais para 2020 a autorização para créditos suplementares. Não há autorização para créditos especiais, já que elas não são possíveis de constarem no texto da LOA. Finalmente, a LOA da União para 2020 apresenta a seguinte disposição em seu artigo 8º. Com fundamento no disposto nos artigos 165, parágrafo 8º e 167, inciso 3 da Constituição, e no artigo 32, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo do que estabelece o artigo 52, inciso 5º da Constituição, e aí chega a parte importante. Ficam autorizadas a contratação e a realização das operações de crédito junto a organismos multilaterais a que se refere o artigo 90 da LDO. Perceba, então, que a LOA pode conter, como de fato contém aqui no caso da União e do Estado, autorização para créditos suplementares e também para contratação de operação de crédito. Essas 2 exceções não violam o princípio da exclusividade, justamente por serem hipóteses em que o princípio da exclusividade cede espaço para essas autorizações. Vimos então que a LOA é um instrumento de planejamento vigente durante até um exercício financeiro. E eu digo até um exercício financeiro porque pode ocorrer da LOA vir a ser aprovada apenas após o início do ano. É possível que isso ocorra na União, já aconteceu algumas vezes. No estado de Minas Gerais, da mesma forma. A LOA foi sancionada meados de janeiro. Então, a gente diz que a LOA é um instrumento de planejamento para vigorar até um exercício financeiro, respeitando todas essas regras que já tratamos aqui. Na nossa próxima aula, continuaremos analisando os quadros, as atribuições e as competências da Lei Orçamentária Anual. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até a próxima!